Slide número 2, temos aqui a voz ativa. O verbo está na voz ativa quando o sujeito gramatical é o agente da ação, ou seja, quando o sujeito pratica a ação verbal. Então, é importante, ao analisarmos a oração para poder identificar o tipo de voz, é perceber o comportamento do sujeito, né? Se ele está sofrendo ação, se ele está praticando ação, antes de classificar o tipo de voz que ele representa na oração. A estrutura da voz ativa é a seguinte: nós temos sujeito agente, né? Quando o sujeito pratica ação, mais o verbo e mais o complemento verbal. Observem aqui os exemplos. Mariana leu o livro. Então, nós temos aqui o sujeito agente, né? É o sujeito que está praticando a ação. Perceba que nós devemos identificar o tipo de comportamento do sujeito. Aqui, o sujeito está praticando a ação. De quê? De ler. Quando digo Mariana leu o livro, a Mariana, que é o meu sujeito agente, está praticando a ação da leitura, né? Ela está lendo um livro. Vem acompanhado do verbo, que é a estrutura da voz ativa, sujeito agente, mais verbo e mais o complemento. O livro, o complemento, o livro está completando aqui o verbo. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo da voz ativa. Outro exemplo. A avó fez o almoço. Estrutura da voz ativa. Sujeito agente, sujeito agente, mais o verbo e mais o complemento verbal. A avó fez o almoço. Sujeito agente, avó. Por que ele é sujeito agente? Porque ela está praticando a ação de fazer o almoço. Então, aqui é o sujeito agente, avó. Acompanhado do verbo, né? O verbo irá acompanhar o sujeito. É ele que vai dar essa ação, né, ao sujeito. E o almoço é o complemento do verbo, né? Quando eu digo a avó fez o quê? E aí, o verbo transitivo precisa de complemento. Logo, o almoço está completando o sentido do meu verbo fazer, certo? Até aí, tudo bem? Outro exemplo aqui, da voz ativa. Lembrando, tá, gente? Estrutura da voz ativa. Sujeito, agente, mais verbo e mais complemento verbal. Outro exemplo. O professor corrigiu as provas dos alunos. Quem é o sujeito? O professor. Por que ele é um sujeito agente? Porque ele está praticando a ação de corrigir. Então, nós temos o verbo aqui, dizendo, confirmando, né, que ele está praticando a ação, o verbo transitivo, e as provas dos alunos, né? É o complemento deste verbo, é um complemento verbal. Então, a primeira parte, voz ativa, é quando o sujeito pratica a ação. Lembrando que nós temos aqui a estrutura da voz ativa, sujeito, mais verbo, mais complemento. Isso ajuda muito na hora que vocês irão precisar identificar o tipo de voz. Ajuda também vocês entenderem o que o sujeito está fazendo na oração. Se ele está praticando, se ele está sofrendo ação, ou se ele está praticando e recebendo ação ao mesmo tempo. Ok? Vamos para o slide número 3.